Ok, então boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira live de uma série de 3 lives que nós vamos fazer, cujo título da série é Sabedoria, Estatura e Graça. E esse título foi retirado do Evangelho de São Lucas, daquela cena na qual o menino Jesus é reencontrado pela Virgem Maria e São José no templo de Jerusalém, onde ele está lá ensinando, conversando, dialogando, aprendendo também com os doutores da lei. E ao final dessa passagem, o autor do Evangelho diz que o menino crescia em sabedoria, estatura e graça. E a partir desses 3 termos, quer dizer, dessas 3 ordens nas quais é dito que o menino Jesus estava se desenvolvendo, crescendo, nós vamos desenvolver essa série de lives, de modo que essa primeira live nós falaremos especificamente sobre a questão da estatura. E aí cabe um esclarecimento, porque a palavra, na maior parte das traduções em português, o termo é traduzido por estatura. Tá? Mas estatura aí pode significar também maturidade. Tá? Maturidade no sentido da maturidade física, da qual a estatura, quer dizer, o crescimento do corpo, faz parte e é um sinal. Quer dizer, quanto mais grandinha o sujeito está, mais você sabe que não somente os órgãos físicos dele, como também os apetites, as faculdades estão mais bem desenvolvidas. Então, essa palavra estatura pode ser entendida de modo mais geral como maturidade, mais especificamente a maturidade natural. Quer dizer, aquele desenvolvimento que a própria natureza produz no ser humano. Tá? Desenvolvimento do corpo, dos órgãos físicos e daquelas faculdades da alma mais diretamente ligadas ali ao corpo. Quer dizer, aquelas potências psíquicas ou psicológicas das quais o ser humano é dotado. Então, tudo isso está incluído, de algum modo, no termo estatura, que a gente também poderia traduzir, repito, por maturidade. Tá? Entendam, portanto, a palavra estatura aí mais ou menos no sentido em que a gente diz comumente para um rapaz que já está atingindo a maturidade, a gente diz que ele está crescido. Quer dizer, você já está crescidinho. O que você está fazendo aí? Você está fazendo uma analogia entre um desenvolvimento, uma maturação afetiva, psicológica, orgânica e a estatura dele. Quando você diz que ele está crescidinho, você não está querendo dizer apenas que ele está crescendo em estatura, mas também em maturidade, pelo menos no que diz respeito àquelas dimensões naturais do ser humano, tá? Que envolve o desenvolvimento dos órgãos, um desenvolvimento das potências psicológicas mais elementares, tá? Como os sentimentos, a capacidade de imaginar, de memorizar e até de entender relativamente uma coisa ou outra. Tá? Nas próximas lives, nós falaremos, na sequência, da sabedoria, que é uma outra ordem da qual o desenvolvimento humano faz parte. E na terceira live falaremos da graça, que é uma terceira ordem ainda, que de algum modo pressupõe essas 2 ordens anteriores. Então, estatura, sabedoria e graça serão os temas desta e das próximas lives. Sejam bem-vindos todos que estão entrando agora, boa noite, muito obrigado pela presença. E para a gente começar, e para tornar um pouco mais fácil aqui a nossa comunicação, a gente pode perceber que essas três ordens descritas nessa passagem do Evangelho de São Lucas, onde é dito que o menino Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, elas, de algum modo, correspondem a uma tríade fundamental que faz parte não somente da tradição cristã, mas de praticamente todas as tradições existentes, porque ela é bastante óbvia, que é a tríade natureza, homem e Deus. Natureza, homem e Deus. Ou ainda corpo, alma e espírito. Então a gente pode entender aí estatura como correspondendo à natureza. Porque, como eu disse, estatura diz respeito
aquela maturação, aquele desenvolvimento que ocorre no ser humano em virtude da própria natureza, em virtude das próprias forças naturais. Sobre isso que nós falaremos hoje. A sabedoria diz respeito a uma maturação, a um desenvolvimento das capacidades intelectuais do ser humano, que são aquelas capacidades que tornam o ser humano mais propriamente humano. Quer dizer, o que o ser humano tem de mais propriamente humano? Não é exatamente o corpo, mas é a sua razão, a sua inteligência, que é a sede da sabedoria. Então, assim como a palavra estatura é análoga à natureza, porque o desenvolvimento designado pelo termo estatura diz respeito ao desenvolvimento daquelas forças naturais que nós possuímos, a palavra sabedoria é análoga a homem, porque diz respeito ao desenvolvimento daquela faculdade que é mais propriamente humana, que é a razão. E a palavra graça é análoga a Deus, ou a Espírito, no sentido do Espírito Divino, porque diz respeito justamente ao desenvolvimento das faculdades espirituais do ser humano, que dependem, portanto, da graça do Espírito Santo, que, agindo sobre o ser humano, imprime no ser humano as virtudes teologais, os dons do Espírito Santo, fazendo com que o ser humano se torne algo para além do homem, se torne algo sobre-humano, se divinize ou se santifique, como a gente costuma dizer. Então, sabedoria, estatura e graça, invertendo a ordem um pouquinho, estatura, sabedoria e graça, que é a ordem da nossa live, podem ser trocados aí por natureza, homem e Deus, ou natureza, homem e espírito. Então, essas três lives, nessas três lives, nós iremos trabalhar essa tríade fundamental que descreve a situação do homem dentro da realidade. O homem, ele é um ser que está localizado entre a natureza e entre Deus. Certo? O homem, por um lado, ele é animal, e enquanto tal ele participa da natureza, ele possui forças naturais em relação às quais ele tem um poder muito relativo. Essas forças naturais são sempre experimentadas pelo homem como algo que lhe é imposto de fora. Quer dizer, quando eu quero ir ao banheiro, quando eu tenho fome, quando eu tenho uma atração de ordem sexual, o que for, tudo isso é experimentado por mim como uma força bruta em relação à qual eu posso fazer muito pouco. É muito difícil se opor a essas forças naturais. Isso tudo diz respeito à natureza, aquilo que o homem tem em comum, por exemplo, com os animais, com as plantas, etc. Mas o homem não é só isso, ele é razão, então ele entende tudo isso e ele, de um modo ou de outro, ele tenta de algum modo administrar essas forças naturais que fazem parte da existência dele, que dão a base da existência dele. Alguém está dizendo aqui que a voz mudou. Novamente, eu peço desculpa e paciência de vocês, eu estava sem energia elétrica aqui em casa, então as coisas ainda estão meio complicadas aqui. A minha voz está dando para ouvir ou está ruim? Tá bom, obrigado, Yanda. Vou prosseguir aqui, vamos lá. E quando a gente fala de graça, nós estamos falando dessa terceira dimensão em relação diante da qual o ser humano está, que é Deus. Então o ser humano ele tem uma base que lhe é imposta, que é a base da natureza, as forças instintivas que o compõem. Ele tem a parte mais livre dele, que é a racionalidade, a vontade, o livre-arbítrio. E ele tem uma parte, ele está situado também diante de uma ordem que o transcende, que é a ordem divina, que é a ordem transcendente. Então, o homem é um ser que está entre os animais e os deuses, como diziam os gregos. Ou é um ser que está entre a criação, a criatura, a natureza e o Criador, o Espírito. E boa parte dos problemas da nossa vida dizem respeito à dificuldade que é você conseguir articular essas duas coisas. Se você fosse somente um anjo, seria um pouco mais fácil. Você, muito rapidamente, você seria colocado diante de uma escolha. Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Se você fosse um anjo. Se você fosse somente um animal,
também as coisas seriam um pouco mais fáceis, aparentemente, porque você não precisaria fazer escolha nenhuma, você não iria nem para o céu nem para o inferno, você nem saberia que você está existindo e nem teria responsabilidade sobre os seus atos. Você simplesmente estaria aí vivendo instintivamente, de modo mais ou menos cego, como uma vaca, como uma formiga ou como um tatu. Mas você não é nem animal nem anjo, você é uma mistura dos dois. E é essa mistura dos dois que constitui o ser humano, que coloca o ser humano num estado de relativa neurose, de você não saber muito bem para que lado você vai. Tá? Porque, por um lado, você é oprimido pelas forças da natureza, por outro lado, você é oprimido também pelas forças sobrenaturais, né? Que te julgam através da sua consciência, através dos mandamentos, tá? E que te oferecem um prêmio ou um castigo em relação às escolhas que você faz durante a vida. Então, o ser humano, é isso, num certo sentido, que está por trás, por exemplo, desses dilemas bobocas que tem em revistas femininas, as antigas revistas femininas, não sei nem se elas existem mais, mas ficava assim: faça esse teste e descubra se você age mais com a razão ou com a emoção. Tá? Essa dualidade, razão e emoção, quer dizer, esse tipo de questionamento deriva um pouco dessa ambiguidade da natureza humana, que não é nem totalmente espiritual, nem somente espiritual, nem somente natural. Ele é uma mistura dos dois. E viver humanamente, viver sabiamente, e, portanto, ser feliz, consiste em você saber articular essas duas ordens entre as quais você está situado. Uhum. Mesma coisa nos desenhos animados, quando o ser humano tem que tomar uma decisão, e diante de uma circunstância que exige que ele tome uma decisão, aparece um diabinho do lado esquerdo e um anjinho do lado direito. O diabinho fala uma coisa: faz isso porque é mais gostoso, porque é mais fácil. E o anjinho fala: não faça isso, faz o que é certo, senão você vai ser condenado. E o ser humano fica no meio, mais ou menos abobado, neurótico, querendo saber para onde ele deve ir. Essa situação, representada dessa maneira pelos desenhos animados, ela também reflete essa situação ambígua, essa posição ambígua do ser humano como um ser que está justamente situado entre a natureza e o espírito, participando dos dois e tendo, portanto, que jogar sabiamente com os dois. Como eu disse, a sabedoria consiste justamente em você conseguir jogar com essas duas ordens sem cair para uma existência puramente animal, porque você estaria abaixo daquilo que você é, e sem também ter a pretensão de ser um anjo, de se colocar acima daquilo que você é. Nos dois casos, quer dizer, no caso do sensualismo e no caso do angelismo, você está fora daquilo que você é e, portanto, você será infeliz. A sua existência será frustrada, frustrante e infeliz. Então, assim, são dois erros que a gente vê, né? É o homem que se entrega totalmente aos instintos e vive como uma besta, um bruto, um animal, e o homem que se apega às regras morais, ao mundo do espírito, de uma maneira tão, vamos dizer assim, tão engessada, que ele passa a viver como se ele fosse um anjo. E isso gera nele um desprezo pela natureza, um desprezo pelo corpo, um desprezo pelas suas inclinações naturais. Os dois casos definem uma existência humana, tipos de uma existência humana não genuína. Porque o papel do ser humano não é fácil, mas é justamente de, sem negar a natureza, se integrá-la no mundo espiritual. Quer dizer, fazer justamente a ponte entre o natural e o sobrenatural. Isso é ser humano. Nós somos esse bicho que foi feito para fazer isso. Por isso que o ser humano é chamado de pedra angular. A pedra angular é aquela que sustenta aqueles dois arcos de um pórtico, de uma porta. Então o ser humano ele foi feito para ligar essas duas coisas.
A própria teoria do Freud, a psicanálise, quando fala do id e do superego, e diz que o id seria justamente a nossa dimensão natural, o superego seria a dimensão da moral, do espírito, etc. E o Freud coloca o ego, quer dizer, o eu humano, como sendo um pobre coitado que está situado entre essas duas forças e espremido entre essas duas forças. De modo que ele vai dizer, o ser humano ele é naturalmente um ser neurótico, porque ele nunca sabe o que ele deve fazer. Ele quer uma coisa, mas sente que não deve fazer aquilo que ele quer, e etc. Mesma coisa quando São Paulo diz, faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. Experimento que em mim existe duas leis, uma do espírito e uma da carne. Todas essas expressões que eu coloquei aqui, a do desenho animado, a do questionário das revistas femininas, essa tal como aparece na teoria do Freud e tal como aparece nas cartas de São Paulo, elas dizem respeito de um modo ou de outro a essa situação ambígua do ser humano. O ser humano ele está entre a natureza e entre o espírito. E isso está refletido no título dessa série de lives. Estatura representa a natureza, sabedoria representa o ser humano, e graça representa Deus, representa o mundo espiritual. Bem, o que nós podemos falar a partir disso? Isso é um esclarecimento geral que eu fiz para toda a série de lives. E o que nós podemos falar diante disso a respeito dessa primeira dimensão que é a natureza e que é a estatura? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Nada do que Deus cria é ruim, certo? Deus cria, e tudo que ele cria, o Gênesis mostra isso muito bem, ele fala, isso é muito bom. Então, tudo aquilo que é natural é bom. E, a princípio, abstratamente considerado, tudo aquilo que é natural é bom. Então, se Deus te deu um corpo, esse corpo é bom. Se Deus te deu desejo carnal, por comida, por sexo, isso é bom. Se Ele te deu visão, se Ele te deu audição, se Ele te deu componentes instintivos, por mais que esses componentes sejam impostos a você, a modo de natureza, de instinto, tudo isso é bom. O que significa que eles possuem uma finalidade específica. Tudo aquilo que existe é bom e existe por alguma razão, em vista de alguma coisa. E é na medida em que essa coisa cumpre a sua função ordenadamente que ela é dita concretamente boa. Então é fácil perceber isso, porque olha só, se você, quando você faz jejum, por exemplo, você está se privando de comida. Isso é um ato meritório. Mas se você se priva de comida a ponto de danificar o seu organismo, você começa a ter dor de cabeça demais, você começa a ficar fraco, você não consegue trabalhar, você vai ficando doente. Isso se converte em pecado mortal, em muitos casos. Porque você privar o seu organismo físico daquilo que ele precisa por natureza é um pecado, porque você está contrariando uma própria determinação divina, porque foi Deus que te fez dessa maneira, que imprimiu em você esse apetite por comida em vista do fim da sua sobrevivência. Então, se você está se privando de comida a ponto de frustrar esse instinto natural, essa função natural do apetite na sua alma, você está atentando contra a própria vontade divina. Porque a natureza do seu apetite por comida foi instituída em você pela vontade divina. Então é fácil perceber que, por exemplo, o apetite por comida não é uma coisa ruim, ele é uma coisa boa. Tanto é que tem um certo limite, além do qual, que se eu contrariá-lo, eu estou em pecado mortal porque estou contrariando uma coisa instituída naturalmente por Deus. Isso basta para a gente ver que
o nosso apetite chamado de concupiscível, ele é bom. Ele tem uma função, ó. O apetite concupiscível, ele foi colocado em você para que você possa sobreviver individualmente, né? Porque ele vai te atrair, ele vai te mover na direção das comidas, da comida, e a comida, o alimento é aquilo que vai manter a sua sobrevivência individual, né? E também do ponto de vista da espécie, porque ele vai te mover também na direção do sexo oposto, em vista da procriação e da manutenção da espécie. Então, se você olha para o apetite chamado de concupiscível, né, que é aquela força instintiva que existe em nós e que nos move na direção das coisas gostosas e prazerosas, sensíveis, sensivelmente gostosas e prazerosas. Se você olha para esse apetite e encontra nele a sua finalidade natural, você percebe instantaneamente que ele é bom. E que contrariá-lo na sua natureza é fazer um mal para si mesmo e uma ofensa a Deus, que foi quem instituiu esse apetite, tal como ele é. Então, isso basta para descartar, de uma vez por todas, a ideia de que esses apetites são ruins em si mesmos. Em si mesmos, eles não são ruins. O corpo não é um mal. Embora a gente possa se expressar assim, muitas vezes, é apenas uma força de expressão para enfatizar um outro aspecto. Um outro aspecto que é o seguinte, ó. Olha que interessante. A natureza, Deus, ele imprimiu sobre mim o apetite por comida. Por comida. Tá certo? Por comida, por água ou por bebida. Vamos colocar de modo genérico. O que a natureza colocou em mim, o bebezinho, quando nasce, ele já chora quando está com fome. Ele não chora porque ele quer Coca-Cola. Ele não chora porque ele quer chocolate. Ele não chora porque ele quer suco ou banana. Ele chora porque ele quer comida. Ele mesmo não sabe por que ele está chorando. É o próprio organismo dele que, na falta de sustento, na falta de elementos que garantam a sua sobrevivência individual, gera uma tensão interna no bebê que, na incapacidade que o bebê tem de falar, se expressa no choro. Então ele chora porque ele está com fome, não porque ele quer banana, chocolate, coisas que ele nem conhece. Agora, quando o bebê chora porque está com fome, você vai lá e dá comida para ele. Em algum momento você vai dar chocolate para ele. E aí ele vai conhecer o chocolate. Olha só. Ele vai conhecer uma coisa que ele não conhecia. Caramba, agora eu sei o que é chocolate. Chocolate é bom. E a partir de agora, o apetite concupiscível dele pode se especificar um pouco mais e ir na direção do chocolate. Olha só. E agora o seu filho faz pirraça porque ele quer chocolate e não quer mais sopa, não quer mais arroz, não quer mais feijão. Ele quer chocolate. Mas da onde que veio esse desejo por chocolate? Foi Deus que colocou nele? Não. Deus colocou nele o desejo por comida. O desejo por chocolate veio de um ato de conhecimento dele. Em algum momento ele conheceu o chocolate. Ele botou o chocolate na língua. A língua é um órgão de conhecimento, paladar. E ele conheceu aquele sabor. E agora ele quer o chocolate. E daí a pouco ele vai conhecer bolo. Ele vai conhecer o bolo de chocolate. E o bolo de chocolate com leite condensado, com coco, com morango. Olha como é que a comida vai ficando mais refinada. E na medida em que ela vai ficando mais refinada, você vai deixando de desejá-la apenas enquanto comida. E você vai cada vez mais desejando ela enquanto objeto de puro prazer sensível. Eu já quero comer não somente porque a minha natureza precisa sobreviver. Eu quero comer principalmente porque é gostoso aquilo. Quando isso começa a acontecer, o seu apetite concupiscível, ele começa a se desordenar. Porque ele está, de algum modo, ele está trocando a finalidade dele por um meio.
Porque as comidas são gostosas em vista da sua sobrevivência. Porque se comer fosse uma coisa ruim, todo mundo ia morrer, e não ia querer comer. Mas quando você começa a comer não para a sobrevivência, mas porque a comida é gostosa, opa, tem uma desordem aí, ó. Tem uma ordem que foi interrompida no meio. Mesma coisa em relação ao sexo. O cara começa a fazer sexo por conta do prazer e não mais em vista da finalidade do sexo. Não quer dizer que o prazer da comida e o prazer do sexo também não possam ser desejados. Só quer dizer que eles têm que ser desejados na medida certa, quer dizer, na medida em que eles conduzem aquela finalidade para a qual eles foram feitos. Se você perde essa medida e começa a desejar a comida só pelo prazer que ela te causa, e você começa a refinar a comida, né? Olha como é que você vai num restaurante, você abre um cardápio, chega aquele prato todo refinado, você já não está comendo mais só pela sobrevivência, porque todo mundo tem essa experiência. Se você está com muita fome, você come qualquer coisa. Você come o pão velho que tem na sua casa. Mas se a questão não é exatamente fome, é prazer, você vai procurar, se você tem dinheiro, você vai procurar aquele restaurante com comidas mais elaboradas. Se a função for somente prazer, você vai procurar uma diversidade de mulheres, as mais bonitas, as mais cheirosas, etc. Nesse ponto, o apetite concupiscível começa a se tornar um mal. Aquilo que é por natureza um bem começa a se tornar um mal porque perde a sua medida natural, na medida em que foi desvinculado do fim para o qual ele foi feito. E agora ele se exerce fundamentalmente em vista do prazer que o acompanha. Dá para entender isso, pessoal? Dê um sinalzinho aqui, eu não estou vendo ninguém. Não sei se a minha voz está boa. Quer dizer, minha voz está, não sei se o som aí para vocês está bom. Aqui estava chiando. E se vocês estiverem entendendo, deem um sinalzinho aí, só para ajudar o professor. Então vejam que, olha só, o problema não é a natureza. O problema é a desmedida que incide sobre a natureza. É a natureza quando ela se desordena. Uma força natural só é má, ela é má não em função da sua natureza, mas de algo que é acrescentado a ela. E se algo que é acrescentado a ela é a privação da ordem devida dela. Você priva ela da ordem devida dela. Então, por isso que, no geral, o jejum não é assim você ficar sem comer absolutamente. É você primeiro se privar, sei lá, de comidas gostosas, de carne, de muita quantidade de comida. Você vai reduzindo. É claro que em alguns casos você pode até ficar 40 dias sem comer, mas aí a gente já saiu do campo da estatura e da sabedoria e entrou no campo da graça. Aí é uma outra coisa que a gente vai falar mais para frente. Entendeu? Então, não é nunca em razão da natureza que uma inclinação natural, que um instinto, é julgado mal. Mas é em razão de algo que é acrescentado a ele, de uma desordem que é acrescentada a ele. Aí tem uma coisa interessante, que olha só, se você olhar para os animais não têm esse problema. Isso não é um problema para os animais. O animal não tem esse problema de ficar buscando comida refinada, nem de ficar buscando sexo desordenadamente. O animal busca o alimento em função da sua sobrevivência e busca o sexo em função da procriação da espécie. Inclusive, ele nem sabe direito por que ele está fazendo aquilo. Ele busca essas finalidades, ele se move na direção dessas finalidades, mas sem conhecer essas finalidades. Quer dizer, o leão vai lá e acasala com a leoa, mas ele não conhece o fim para o qual aquilo ali acontece. Ele vai porque é gostoso. Mas você sabe que, embora ele vai porque é gostoso, ele só vai na medida certa em que aquilo ali tem uma função natural que foi impressa sobre ele, e que ele, por não ser dotado de conhecimento, não conhece aquilo. Não sabe por que ele está fazendo aquilo. Mesma coisa em relação à comida. Então, os animais, no geral, eles comem na medida certa. E eles acasalam, fazem sexo numa medida certa. E se, na verdade, quando a gente fala que o ser humano que está
vivendo muito de acordo com os instintos, com o prazer, a gente costuma dizer que ele está se animalizando. Na verdade, o homem não se animaliza, ele se perverte. Ele se torna uma coisa pior do que o animal, porque o animal não faz esse tipo de coisa. Uhum. Por que isso não acontece com os animais? Isso não acontece com os animais por uma questão muito simples. Porque o comportamento do animal é totalmente determinado pelo instinto. Quer dizer, Deus já como que programou o animal todinho. Ele já tem ali um conjunto de determinações, de leis, vamos dizer assim, de normas, totalmente instintivas, que o movem na direção de um fim e que, inclusive, já determinam para o animal quais são os meios que ele deve buscar para chegar naquele fim. Então, o animal já sabe onde ele deve buscar o alimento, que tipo de alimento ele deve comer, ele não precisa aprender nada disso. Ele já está... A natureza já determina quase que completamente o comportamento do animal. Seja movendo ele para um fim, seja já dizendo, já gravando na mente dele, instintivamente, o que ele deve fazer, para onde que ele deve ir, do que ele deve fugir, o que é ameaça para ele, o que não é. E ele já busca isso naturalmente. Por isso que a vida do animal para nós aparece muitas vezes como um símbolo de uma vida melhor do que a nossa. Porque ele faz o que tem que ser feito e não tem nenhum problema, não tem nenhuma neurose, não tem nenhuma cogitação. Tá? Ele não fica esmagado entre duas coisas sem saber o que fazer. Ele faz o que tem que ser feito e está tudo bem. Tem alguns poemas do Alberto Caeiro, um heterônimo do Fernando Pessoa, onde ele contempla a natureza e ele inveja a natureza. Ele fala assim, pô, quem me dera ser como eu, uma árvore, um pé de amora, uma vaca. Eles simplesmente estão aí. Olha que existência mansa. A vaca, quando tem fome, come. Tá? Quando tem sono, dorme. Agora o ser humano não. Tem hora que eu tenho fome e, caramba, eu não posso comer. Algo me diz que eu não devo comer. Tem hora que eu tenho sono e eu não posso dormir. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas. Então, a vida do animal se torna muitas vezes para nós um símbolo de uma vida sem intenção. Mas é só um símbolo. Ninguém queria ser um animal de fato. Tá? Mas, simbolicamente, pode ser até uma vida desejável. Isso tudo porque o comportamento do animal é totalmente determinado pela natureza e, portanto, a natureza já o inclina na direção do fim, dos fins que ele deve buscar e já, inclusive, determina para ele o conhecimento dos meios que ele deve buscar para atingir esses fins. Ele já sabe o que deve comer, para onde que ele deve ir, a força que ele tem que fazer, etc. E a vida dele se resolve, então, no campo do instinto. O animal, portanto, é somente natureza. Ele é somente estatura, né, dentro da nossa nomenclatura que a gente está usando. No caso do animal, do ser humano, não acontece isso. Porque, olha só, o ser humano é um animal racional. O que quer dizer que ele é um animal livre. Nós somos livres porque nós temos conhecimento. Qual é a diferença fundamental entre o homem e o animal? Nós temos conhecimento dos fins em vistas dos quais nós nos movemos. Quando eu saio de casa para ir no mercado, eu sei que eu estou indo comprar comida para comer e para sobreviver. O animal, quando sai para caçar, ele só vê um bicho que ele quer comer. Mas ele não sabe que ele está fazendo aquilo ali para sobreviver. Ele não tem conhecimento do fim. Embora ele seja movido e ele haja na direção de um fim, ele não tem conhecimento desse fim. O ser humano, ele age na direção de um fim e tem conhecimento desse fim. Se você tem conhecimento desse fim, porque você é dotado de razão, você pode, por exemplo, escolher livremente os meios que vão te conduzir a esse fim. Eu preciso sobreviver, eu preciso me alimentar, então eu preciso de comida. A comida é um meio pelo qual eu vou chegar a esse fim. Só que existem vários tipos de comida, então eu posso escolher qual comida eu vou comer. Eu vou comer hambúrguer, é quando você roda dentro do iFood lá para escolher um hambúrguer, uma pizza, uma comida qualquer.
Então, a raiz da liberdade humana está no fato dele ter consciência, ter razão, e, portanto, conhecer o fim em vista do qual ele está se movendo. Conhecendo o fim, você é capaz de conhecer que existem muitos meios de chegar até esse fim. E, portanto, você é livre para escolher o meio que vai te conduzir até esse fim. Então, o ser humano, por ser um animal racional, é um animal livre. E se ele é livre, olha só, e se ele é livre, o que significa ser livre? Ser livre significa ter a capacidade de se determinar. Tem um coeficiente da sua vida e das suas ações que é determinado não pela natureza, mas por você. Já que você conhece os fins em vistas dos quais a natureza te move, você pode escolher livremente entre os meios. E, portanto, você determina em boa parte o seu comportamento. E por isso você pode escolher meios ilícitos, você pode escolher meios mais prazerosos. E se você faz essas escolhas muitas vezes, daqui a pouco você está se preocupando mais com o prazer do que com a finalidade daquela comida, por exemplo. E aí você perverteu a ordem do concupiscível e o concupiscível passou a ser um mal sob esse aspecto para você. Não pela natureza, em razão da natureza dele, mas em razão do ato deliberado pelo qual você o perverteu. Nos perdemos nos desejos e nos prazeres, exatamente como a Ruth colocou aqui. Então, pelo fato do ser humano ser livre, ele não é totalmente determinado pelo instinto, seria uma contradição se o ser humano fosse totalmente determinado pelo instinto e livre ao mesmo tempo. Ele é livre para quê? Se o comportamento dele já é todo determinado pela natureza. É por isso que o ser humano é mais indivíduo do que o animal. No animal, quando o animal toma decisões, parece que é a própria espécie que está tomando a decisão por ele. No caso do homem, não. Sou eu que tomo a decisão. A consciência de eu que eu tenho, o meu livre-arbítrio, a responsabilidade, portanto, que eu tenho sobre o meu ato, tudo isso deriva do fato do ser humano ser um animal racional e, portanto, a natureza só o determina parcialmente. O restante da vida humana é o próprio ser humano que tem que determinar, a partir do conhecimento que ele tem das coisas e do exercício da sua vontade, do seu livre-arbítrio. E justamente por isso a vida humana é preenchida de tensões. Porque a natureza ela até me diz que eu tenho que buscar comida, mas ela não me diz a quantidade. Ela não me diz a qualidade dessa comida. Ela não me diz onde eu vou encontrar essa comida. Tudo isso eu tenho que entender. Eu tenho que olhar para o mundo, conhecer o mundo para poder saber. Eu não posso comer muito disso, eu não devo comer isso aqui nessa ocasião, eu tenho que buscar só esse tipo de comida e etc. Quase que por tentativa e erro, tá? O ser humano tem que ir olhando. É por isso que é admirável o patrimônio cultural dos índios, por exemplo, em relação às plantas medicinais e etc. A gente fica até com a impressão de que aquilo ali não foi por tentativa e erro. Deus deve ter revelado aquilo ali para eles. Porque é um conhecimento muito grande, que por tentativa e erro seria muito complicado de você adquirir. Isso é, inclusive, atestado pela própria estatura humana mesmo. Reparem vocês que todos os animais, eles atingem a sua estatura máxima logo nos primeiros anos de vida. Muito rapidamente, uma vaca atinge, um cachorro atinge o tamanho máximo dele. E ele vive o resto da vida dele naquele tamanho. Muito rapidamente, os órgãos físicos deles amadurecem, ele atinge a estatura dele e passa o resto da vida naquela estatura. Logo nos primeiros anos, os animais já crescem até o limite que a natureza determina para o seu crescimento. O homem cresce até os 25 anos, pelo menos. O cérebro humano amadurece até os 25 anos. Olha quantos anos o ser humano fica crescendo. Essa demora no crescimento humano, no desenvolvimento da estatura física mesmo do ser humano, é como que um sinal que Deus colocou no ser humano
que diz para o ser humano o seguinte: ó, você não é um ser que está pronto pela natureza. A natureza te coloca no mundo, mas ela não te deixa pronto. A sua natureza, a sua essência é tal que você tem que contribuir com a natureza para o seu próprio desenvolvimento, porque você é um ser livre. Então Deus falou assim: então eu vou fazer você crescer até os 25 anos, para ver se olhando nisso, meditando nisso, você consegue entender que, assim, é como se a natureza fala assim: eu não vou te desenvolver sozinho, cara. Você tem que ir me ajudando, ó. Eu estou te dando tempo para você intervir nesse processo. Tudo isso significa, espero que todo mundo esteja entendendo, tudo isso significa que aquelas determinações que o instinto impõe sobre o animal, elas são impostas de modo incompleto sobre o ser humano. E o restante das regras, das normas de conduta do ser humano, é o próprio ser humano que tem que se impor. E da onde que ele vai tirar essas determinações e essas regras? Do conhecimento da realidade, do conhecimento da natureza das coisas, da natureza mesmo. Então, enquanto os animais são 100% determinados pelo instinto, o homem ele é, sei lá, 30% determinado pelo instinto. O restante é ele que vai ter que fazer um esforço sobre si mesmo. E esse esforço depende de conhecimento, seja conhecer por si mesmo, seja aprender de outro, da tradição, dos pais, da escola, etc. E do exercício da sua vontade sobre si mesmo. Também do exercício da vontade dos pais, dos professores e, em última instância, do próprio ser humano sobre si mesmo. E em que vai consistir esse exercício? Em negar os seus instintos naturais? Não. A gente já viu que isso é até pecado. Senão você cai no gnosticismo, você cai lá naquelas seitas antigas, nos maniqueus, nos gnósticos, que entendiam que o corpo era mau e que, portanto, o ser humano ele tinha que fugir das inclinações naturais o máximo possível. O homem mais louvado era aquele que conseguia ficar mais tempo sem comer, sem fazer sexo, e, se possível, se suicidar. Num certo sentido, aborto, quando você fala assim: não vou botar mais filho no mundo, porque o mundo é muito hostil, viver é muito difícil. Ou eutanásia, né? Os velhos já não servem mais para nada. Num certo sentido, essas coisas estão enraizadas nessa visão de mundo e, portanto, numa má compreensão do papel do ser humano na existência. Então, você não vai exercer essa autodeterminação, ou seja, a sua liberdade sobre si mesmo, negando a sua natureza, mas fornecendo para a sua natureza os limites, as medidas, as normas que ela não possui por si própria. E ela não possui por si própria não por um defeito, mas porque você é um ser racional. Como eu disse, se ela possuísse por si própria, você não poderia ser racional, porque você ia determinar o que na sua vida? Então, em relação a essa base natural que a gente está chamando aqui de estatura, de amadurecimento psicofísico, que forma a natureza em nós não temos que nos opor a ela, nós temos que aperfeiçoá-la, nós temos que completá-la. Isso significa dar para ela a forma final que ela não possui. Então sou eu que vou ter que determinar o tanto que eu tenho que comer. Como? A partir do quê? A partir do conhecimento da minha natureza, da natureza humana em geral, da minha individualidade e da natureza das comidas. Sou eu que vou ter que dar a determinação do tanto que eu posso ficar com raiva ou não, em que ocasião eu devo ficar com raiva ou não, porque a raiva é boa. A raiva é uma inclinação natural e ela é boa. Ela tem uma função na sua vida. Tanto é que um sujeito que não se enraivece diante de uma injustiça com uma criança é considerado um insensível, um imoral. Agora, existe uma raiva desmedida. O sujeito pisou no seu pé, você ficou com raiva.
O sujeito não gostou de você, ou tem uma opinião diferente da sua, você tem uma raiva desmedida. Da onde que vem a medida da raiva? Porque a raiva em mim não tem uma medida natural própria. A natureza não deu essa medida. Essa medida tem que ser dada por mim, através do conhecimento da raiva, do conhecimento da finalidade pela qual Deus fez a ira, do conhecimento da circunstância, das pessoas em relação às quais com as quais eu estou me relacionando, do conhecimento da minha natureza individual e genérica, humana. É a partir disso que eu vou conseguir aplicar sobre essa base natural mais ou menos solta que eu possuo, uma medida própria. E quando eu faço isso, vejam bem, aí a gente está chegando no final da exposição. Quando eu faço isso, eu adquiro sabedoria, eu adquiro virtude. A virtude nada mais é do que a consecução, quer dizer, você conseguir aplicar sobre as suas inclinações de base que a natureza te deu e que são mais ou menos desmedidas, uma forma concebida pela razão. Isso é a virtude. Quando você consegue fazer isso habitualmente. Quando você faz uma vez, é um ato virtuoso. Quando você faz isso habitualmente, e isso gera um costume, isso é integrado na natureza. Aí você tem uma natureza humana, uma natureza aperfeiçoada pela razão. E aí você chama isso de virtude, das quais uma ou duas delas são chamadas de sabedoria. A sabedoria especulativa, propriamente chamada de sabedoria, e a sabedoria prática, que é a prudência. Sem as quais você não pode ter justiça, temperança, fortaleza, coragem, e etc. E nenhuma das outras virtudes anexas aí. Paciência, perseverança, etc. Então, o papel do ser humano diante da natureza é o de aperfeiçoar a natureza. O que Deus fala para Adão quando apresenta para Adão os animais? Fala, tá aí, domine sobre eles. Ele não fala assim, mate eles porque eles são os seus inimigos. Não. Domine sobre eles. Dominar vem de dominus. Deus não domina as forças opostas, as forças conflituosas da natureza, eliminando essas forças, mas harmonizando elas, aperfeiçoando elas, formando uma perfeita hierarquia na qual a sabedoria, a unidade divina, a justiça divina é refletida. A mesma coisa nós temos que fazer aqui. Tem um Adão aqui em você e tem animais aqui em você. E o que o Adão tem que fazer? Dominar, mas dominar como Deus. É o dominus, é o dominium, é a pedra angular. Então você vai integrar tudo aquilo ali, dando para aquilo que a natureza não deu, justamente porque faz parte da sua natureza humana dar por si próprio, a partir do conhecimento e do exercício da vontade. Quando você conhece a natureza das coisas, a verdade, entende como é que as coisas funcionam e aplica isso sobre as suas inclinações, habitualmente você adquire a virtude, a sabedoria. E aí a gente já dá um passo na direção do tema da live que vem, que é justamente a sabedoria. Como é que funciona esse processo. Então, isso aqui é para a gente entender que, assim, a gente nunca deve se opor à natureza. A gente tem que entender como é que as nossas inclinações funcionam, saber que elas são boas e saber que, quando elas são más, é em razão de uma desordem acrescentada a elas pelo próprio ser humano. É claro que existe a desordem do pecado original, que já deixou essas forças mais ou menos bagunçadas e em rebelião contra a razão. Só que a desordem do pecado original, quer dizer, o dano que os nossos apetites sofreram, que as nossas faculdades sofreram pelo pecado original, que fez a nossa vontade buscar a malícia mais espontaneamente, que fez a nossa concupiscência buscar o prazer imoderado, a nossa ira ser fraca, e a nossa inteligência sofrer a ignorância, esses danos do pecado original, eles são frutos do pecado original, ou seja, de um ato deliberado do ser humano. Então é uma desordem introduzida na natureza pela ação humana. Então o importante aqui é entender que essas forças naturais não são más em si. Pelo contrário, elas são sementes de virtude.
que você possui. Desculpa, pessoal, estou um pouquinho gripado. Então, Deus te deu cada uma dessas inclinações é uma ferramenta que Deus te deu. Só que elas estão mais ou menos desreguladas por conta do dano do pecado original, e porque a regulagem delas tem que ser feita por você. Pela própria inteligência, pela própria vontade. Tá certo? E fazer isso é entrar na clave do propriamente humano, da sabedoria, que é o tema da nossa próxima live. Vocês podem colocar, se tiverem perguntas, podem colocar na caixinha. Estou vendo que tem uma aqui. Pode colocar na caixinha que a gente responde ali nos stories, que aí vai ficar mais fácil um pouco, para a gente não estender demais aqui a live. Agradeço a atenção, a presença de todos. Peço desculpa pelas falhas aí no início. A gente estava sem energia elétrica aqui. Eu tive que botar o celular no carregador, o áudio ficou chiando. Parece que ele ainda está um pouco ruim, mas espero que tenha dado para ouvir e principalmente para compreender isso que a gente tentou transmitir aqui. Tá bom? Nos acompanhe aqui no Instagram, divulgue, passe essa live para outras pessoas. Ela vai ficar gravada aí nas próximas semanas. E quem tiver interesse em aprofundar esse tipo de assunto de modo mais cirúrgico, com bibliografia, etc., fica atento aí, que em breve a gente vai dar o caminho. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Ruth, Mateus, Pedro, Mike, Elia. Deus abençoe a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.